Esteve esta semana em Juiz de Fora o líder do MST, João Pedro Stedley. O encontro aconteceu no ICHL da Universidade Federal de Juiz de Fora e o João Pedro Stedley esteve em Juiz de Fora para falar sobre a movimentação política e econômica na América Latina. Nós conversamos, entrevistamos o João Pedro Stedley, que é uma figura conhecida nacionalmente pela sua luta em favor daqueles que precisam de um pedaço de terra para prosseguirem as suas vidas. Vamos conferir. Presente hoje em Juiz de Fora, João Pedro Stedley, que é líder dos trabalhadores rurais sem terra, ele que participa do encerramento do seminário O Atual Momento da Conjuntura Latino-Americana. O evento marca o encerramento do primeiro curso de especialização em estudos latino-americanos. As atividades foram realizadas por 2 anos e meio, com aulas oferecidas durante o período de férias dos cursos de graduação da UFJF e tratam da realidade social, econômica, política e cultural da América Latina. Já estamos ao lado do João Pedro Stedley, ele visitando Juiz de Fora, aqui no ICHL da UFJF, e discussão, economia na América Latina, o que é muito importante no momento. Claro, eu estou aqui para participar das atividades de encerramento da primeira turma que nós fizemos aqui na universidade de curso de especialização em estudos latino-americanos, onde toda a temática foi a América Latina e inclusive havia alunos de outros países da América Latina. E quero aproveitar de público cumprimentar a universidade e a reitoria por essa brilhante iniciativa de introduzir esses temas dentro da Universidade Brasileira, porque o Brasil tem fama de ser o irmão siamês da América Latina. Nós estamos grudados, mas pelas costas. Nós conhecemos muito pouco da realidade latino-americana. E nisso, a Universidade de Juiz de Fora está sendo um exemplo para as demais universidades brasileiras nesse tempo que nós precisamos tanta integração dos nossos povos. É tempo de intercâmbio. Mais do que intercâmbio, o nosso continente ele está ligado por razões históricas, econômicas, sociológicas, étnicas. O nosso continente tem um destino comum. E nós só vamos nos libertar da exploração, da pobreza, da desigualdade, se houver uma união de todos os povos da América Latina, seja para mudar seus governos e termos democracias populares, seja para termos modelos econômicos, como foi o sonho e a proposta de tantos pensadores da América Latina, muitos deles brasileiros, como foi o Celso Furtado com as ideias da CEPAL, como foi o Rui Mauro Marini, por sinal mineiro, que interpretou a teoria da dependência da América Latina. Então, o futuro da América Latina, para nós resolvermos os nossos problemas, depende da nossa união, dessa unidade geral em torno de projetos. Porque, infelizmente, até agora, as elites do Brasil e da América Latina sempre buscaram a subordinação ao capital internacional, às elites europeias e americanas, como se esse fosse o caminho. A subordinação não é o caminho para libertar ninguém. O que vai libertar o nosso continente é se nós encontrarmos a solução para os problemas aqui mesmo. Impossível deixar de falar com o João Pedro Stedley sobre o MST hoje. Qual é a posição do MST
nesse momento de transição no país, de alguns problemas ligados à economia, ao PT? Como é que está o MST hoje? Nós estamos muito preocupados com a conjuntura brasileira e, em especial, estamos muito preocupados com a situação da reforma agrária. Porque com a eleição do presidente Lula, havia uma expectativa de que agora a reforma agrária sairia do papel e nós avançaríamos na solução dos problemas de pobreza no meio rural. O governo assumiu, nós pressionamos para ele construir, em diálogo com os movimentos, um Plano Nacional de Reforma Agrária, que previa o assentamento de 430 mil famílias em 4 anos. Mas, infelizmente, ao longo do governo Lula, a reforma agrária foi andando a passos de tartaruga. E hoje, a reflexão que nós temos dentro do movimento é de que a reforma agrária do Lula está aquém do que ele mesmo prometeu. Está aquém do que o próprio governo Fernando Henrique fez nos últimos 4 anos. Agora, mais do que ficar criticando que a reforma agrária não anda, o que nós temos feito é uma reflexão de por que ela não está andando. E na nossa avaliação, ela se deve a 3 fatos fundamentais. O primeiro, que embora haja uma eleição de governo para mudar, o Estado brasileiro continua sendo um Estado que só funciona para atender os ricos. O Estado brasileiro não consegue desenvolver programas de atender pobre. Tudo que é para pobre é difícil, é demorado, não funciona. Porque o Estado, ele funciona apenas para manter os privilégios dos ricos, que estão há 500 anos mandando. Segundo motivo, o governo se iludiu com a história do agronegócio. Colocou lá o Roberto Rodrigues, que é o porta-voz do agronegócio brasileiro, no Ministério da Agricultura. E se iludiu achando que simplesmente desenvolver o agronegócio e aumentar as exportações agrícolas, que isso ia resolver os problemas de pobreza no meio rural. E o agronegócio não resolve os problemas de pobreza. Até pode enriquecer alguns fazendeiros, mas só aumenta a pobreza dos trabalhadores. Mas o governo aderiu ao agronegócio, como se ele fosse uma solução. A verdadeira solução não é o agronegócio. A verdadeira solução é o mercado interno, é a agricultura familiar, é a reforma agrária. Terceiro motivo que a reforma agrária está parada: a política econômica do governo. Infelizmente, o governo Lula continuou com uma política econômica neoliberal. O Palocci é um mero capataz dos interesses do capital financeiro internacional. O segundo escalão do Ministério da Fazenda são os mesmos do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então não mudou nada na política econômica. Agora, qual é a tragédia da política econômica? Que essa política econômica, que é chamada de neoliberal, ela é neoliberal porque ela favorece apenas o capital financeiro e internacional. E é uma política econômica que concentra a renda, é uma política econômica voltada para as exportações e é uma política econômica que recolhe dinheiro de todo o povo brasileiro, no chamado superávit primário, e entrega esse dinheiro para os bancos. Ora, um programa de reforma agrária, como política pública do Estado, é um programa para distribuir renda. É um programa para desenvolver o mercado interno. É um programa para fixar o homem no meio rural e gerar emprego para os trabalhadores que vivem no meio rural. Então, vocês percebem, você que está em casa, que é igual o vinho e o azeite, não se mistura. A política econômica concentra, desemprega e para exportação. A reforma agrária é para gerar emprego, para o mercado interno e para distribuir renda. Então há uma incompatibilidade. E é isso que nós temos dito para o Lula. Lula, larga a mão dessa política econômica. Essa política econômica só gera mais pobreza e mais desigualdade social. Então a reforma agrária está emperrada enquanto não se mudar a política econômica. Porque, até do ponto de vista orçamentário, a política econômica atual, ela sequestra os recursos públicos e prioriza apenas o pagamento de juros, deixando em segundo ponto o dinheiro das universidades, como nós estamos aqui, vocês veem os funcionários em greve, por quê? Porque falta recurso para a universidade, né? Mas não falta recurso para os fazendeiros exportar, né?
não falta recurso para os bancos que tiveram maior taxa de lucro da história dos bancos no Brasil. Então a reforma agrária está parada por causa dessa incompatibilidade com a política econômica. Para terminar, João Pedro Stedley, a gente não poderia deixar de abordar os escândalos que vêm ocorrendo hoje no Brasil. Brasília hoje é palco e demonstra isso, que muitos políticos têm agido de má fé, pessoas ligadas também ao PT. Qual é a visão do homem, do cidadão, do líder, João Pedro Stedley, com relação a essa situação atual? Bem, em primeiro lugar, toda a população brasileira está perplexa com essas denúncias que a cada dia se somam e que atinge todos os escalões da República, inclusive a última envolvendo o ministro Palocci quando ele era prefeito de Ribeirão Preto. Evidentemente que os casos são graves e, na nossa opinião, não é assunto de ser discutido lá no parlamento. Isso é assunto para a polícia, para o Ministério Público. Roubou, paga. E paga com penalização. E, sobretudo, tem que penalizar os corruptores. Porque todo mundo fala, o prefeito, o vereador, o deputado que pegou dinheiro. Mas ninguém fala quem que pagou e por que pagou. Que aí está a origem da corrupção. Segundo aspecto que nós avaliamos. Além dessa indignação que todos nós devemos manifestar, há um problema mais sério, estrutural, que diz respeito à forma como os partidos políticos funcionam no Brasil. Se desenvolveu uma metodologia de fazer campanhas, de enganar a população com campanhas milionárias, onde tudo é pago a peso de dinheiro, onde se contrata artistas para iludir, onde se trocou a militância pelos mercenários que são pagos até para distribuir panfleto. Os showmícios deveriam ser proibidos? Os showmícios deveriam ser proibidos, deviam ser proibidos esses programas de televisão fantásticos, devia ser apenas o candidato. O que a política é uma disputa de ideia, não é campanha de cantor e de marqueteiro que estão acostumados a vender sabonete. Candidato não é sabonete. O candidato ele tem que defender um programa para o povo. Então eu espero que essa crise ajude o povo brasileiro a se dar conta e nós fazermos mudanças reais com uma reforma política que mude o jeito de fazer a política no Brasil. João Pedro Stedley, muito obrigado pela participação aqui no programa. Foi um prazer muito grande encontrá-lo aqui na Universidade Federal, no momento em que você se prepara para falar sobre a América Latina, sobre MST, política e coisas que acontecem no dia a dia da vida do povo brasileiro. Muito obrigado a vocês e cumprimentos por vocês desenvolverem aqui em Juiz de Fora uma televisão pública com qualidade, que é isso que vai democratizando a informação e vai construindo também a verdadeira democracia. Um grande abraço.